fazer um teste, ver se está entrando. Ver se está entrando ao vivo aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Mandem um sinal aí, se estão ouvindo bem, que estou recebendo uma mensagem de que meu sinal está fraco. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar me enxergar aqui no computador, ver se está rolando aí para poder começar a live. Vamos lá. Não, acho que está dando para ver bem. Então, eu resolvi fazer essa live aqui e não deu para fazer antes, porque desde que eu cheguei de viagem foi uma super correria e não consegui falar com muita gente desde que eu cheguei, porque eu acabei chegando na sexta-feira à noite e fui viajar. Eu fui viajar Eu cheguei em Porto Alegre sexta-feira às 10 da noite e acabei indo para São Paulo no sábado às 7 da manhã. Eu fui para o evento da Magia do Mundo dos Negócios e voltei só no domingo. Então eu acabei tendo que ficar em casa para resolver algumas coisas e só consegui mesmo sossegar hoje. E eu queria falar algumas coisas, assim, porque muita gente não sabe o que eu fui fazer nos Estados Unidos, muita gente mandou mensagem perguntando o que eu estava fazendo lá, muita gente mandou mensagem dando parabéns e achando muito legal tudo que eu consegui viver lá nos Estados Unidos, quem conseguiu acompanhar, os meus amigos principalmente, a gente tem um grupo. E até quando eu comecei a fazer essa live, eu tava pensando como é que eu ia colocar a legenda para poder dizer para vocês, né? E uma das coisas que eu pensei é por onde eu andei nos últimos dias, né? Eu sumi não sei nem que dia é hoje, gente, mas eu sumi um tempo atrás, menos de um mês atrás, porque a gente recebeu a notícia, minha mãe estava trocando de plano de saúde na empresa dela e ela resolveu fazer uns exames. Então a gente recebeu a notícia de que ela estava com câncer. E isso foi num domingo. Então na segunda-feira a gente pegou para fazer os exames, marcamos o médico e foi uma super correria. E a gente conseguiu marcar uma cirurgia, porque fizemos os exames e foi super rápido. E então ela fez uma cirurgia na semana seguinte. E acabou que correu tudo bem a cirurgia, passou pela recuperação, 10 dias em casa. E acabou que ela tá super bem. Então depois disso, teve todos os exames, como qualquer pessoa que passa por esse tipo de cirurgia, esse tipo de doença, faz. E hoje, depois de quase um mês, a gente pegou os resultados e que ela não vai precisar fazer quimioterapia, ela só está fazendo rádio. Então, pra gente, isso foi uma coisa assim, foi um super alívio. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Primeiro porque a minha família, quem nos conhece de perto, sabe que a gente é super reservado. E isso foi pra gente uma coisa super séria. Mas, pra gente, como isso foi um alívio, foi uma coisa que nos deixou muito feliz hoje, porque, afinal de contas, né, isso foi uma coisa que foi uma bênção de Deus mesmo pra gente, que nos deu um susto, mas ao mesmo tempo, né, passamos por isso e com certeza Deus, se Deus quiser, não, isso vai passar e não vai voltar mais. Quantas pessoas ficavam me mandando mensagem quando eu estava nos Estados Unidos enfim, nesses últimos dias, as pessoas estavam dizendo, parabéns pelo sucesso, parabéns por tudo que tu está vivendo. E aí eu parei para pensar e comecei a ver assim, mas o que para algumas pessoas é sucesso, né? Porque hoje para mim isso foi um sucesso. Hoje para minha família com certeza isso foi um sucesso. E isso para mim me deixou muito feliz. Então, o sucesso às vezes ele é muito relativo para algumas pessoas, né? Então, para mim esse foi o maior sucesso que eu poderia ter tido, né? Então, eu fiquei com muita vontade de dividir isso com vocês, com as pessoas com os meus amigos principalmente. Então, muitas pessoas nem sabiam que a minha mãe estava doente, então eu resolvi, contar de uma vez só, até para encurtar. E, bom, vamos entrar onde eu queria. Então, foi isso. Então, a minha mãe passou por isso, a gente passou por isso. E
bom, foi um momento difícil, mas aí, depois disso, uma semana depois que a minha mãe já estava de recuperação, estava se recuperando, eu recebi uma ligação de uma amiga, uma super amiga, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, me perguntando se eu poderia fazer uma viagem, me convidando, e que algumas pessoas entrariam em contato, que eram as pessoas que eu já conhecia, inclusive. E eu já tinha desmarcado uma viagem que eu tinha para Nova York, em função da mãe, e vi o cruzamento das agendas e pensei, de repente é uma boa até eu fazer isso, porque, né, a minha mãe já está em fase de recuperação, mas não sabia muito bem o que era. Então, quando essa viagem chegou, assim, para mim foi uma coisa muito bacana. Eu recebi o convite da Wish, que é uma empresa que hoje está no Vale do Silício, né? Tem um escritório em São Paulo, tem um escritório em Paris também, e me convidando para fazer esse programa. Tô arrumando o cabelo aqui. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu achei muito bacana todas o programa deles e todas as visitas que a gente ia fazer, os cursos, enfim. E para mim foi uma grande surpresa, né, como eu disse para vocês. E eu fiquei, tipo, né, será que eu sou merecedora disso, né? Porque tava tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, enfim, né, aceitei o convite e vamos lá. Então eu fui. E chegando lá, assim, foi uma surpresa atrás da outra. Fui super bem recebida por eles. Conheci pessoas incríveis. Acho que quem viu em meu Facebook, quem viu as fotos, viu os amigos que eu acabei conhecendo, muita gente, a maioria deles eu conheci todos lá na hora. Eu só conhecia, na verdade, o Bertrand, que é um dos donos da Wish, né? E, enfim, disso tudo, assim, que a gente mais leva realmente, né, networking, as amizades. E que a gente faz, né, ao longo do caminho. Então, assim, falando um pouco para vocês o que é a Wish, né, que as pessoas me perguntaram, assim, por inbox. Essa empresa é muito legal, quem puder entrar no site deles, eu vou botar depois aqui. Eles trabalham muito com conteúdo. E eles não fazem só, assim, viagens de incentivo, eles são uma agência que eles preparam tudo para o cliente. Então, quem tem empresas que têm vontade de fazer viagens de incentivo, quem tem empresas que querem fazer programas de conteúdo, enfim, eles conseguem atender a todas as necessidades, basta brifá-los. E eles estão lá no Silício, né? Então, isso que eu achei de mais bacana, eles são super referência. E depois disso, depois que a gente chegou lá, né? Enfim, a gente já estava com toda a viagem esquematizada por eles. A gente chegou, a gente foi de limusine pro hotel, foi numa limobus pro hotel. Então ali a gente já começou a viver toda a experiência. Depois disso depois de ir pro hotel, nós estávamos super cansados da viagem, mas foi pauleira. A gente foi para Singularity e lá a gente teve uma aula super bacana que falava sobre qual era o tema. Eu tô meio esquecida porque eu tô super cansada, gente. Eu tô virada todas essas noites, eu não dormi. Eu dormia 1 hora, 2 horas no máximo. E desde que eu cheguei também eu tô pancadão aqui. Então a gente teve aula sobre a realidade virtual, enfim, tudo que está acontecendo, tudo que na verdade eles falam muito assim, what is next, né? Que é o que vem depois, né? E que o que vem depois é o agora. E um dos lugares que a gente foi, até que uma das coisas que eu achei mais interessante, que normalmente a gente vai nos lugares e tem um monte de reloginho. O horário em Londres, horário em Paris, horário no Brasil, horário em Tóquio. E nesse lugar estava escrito tudo assim, now, 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 now. Que tudo que está acontecendo agora. Então isso eu achei super bacana. Aí saindo de lá a gente conheceu a base lá da NASA, né? O museu, e depois a gente foi ter algumas aulas com os professores que estavam no nosso programa. E uma das primeiras aulas que a gente teve até foi com o Rodrigo, que ele trabalha na Intel, e ele falou bastante sobre os drones, né? E, que hoje em dia tem até drones de, sei lá, 20, 30 quilos, que eles estão usando os drones para mapear lugares, estão usando drones até para
na própria agricultura, e futuramente a gente vai ter até drone sendo usado como transporte. E um futuro bem próximo, né? Tudo que a gente está falando hoje em futuro, lá para eles, é um futuro super, super próximo. Aí depois dessa aula com o Rodrigo, a gente também teve uma aula de Big Data, que foi com um francês, que também dá aula em Stanford. Muito bacana também. Ele, inclusive, sinalizou alguns, não sei se a gente pode chamar de softwares, ou alguns programas que a gente pode usar para poder fazer, para mensurar, mas o Big Data é muito maior do que a gente imagina, assim. E a gente vem com muita vontade de querer aplicar nas nossas empresas do Brasil. E depois da Big Data também a gente teve a gente fala muito assim, futuro, 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 né? Então a gente teve uma aula com um professor que ele fala de como o futuro, como caminhou as coisas para chegarem no futuro, que está acontecendo hoje. Então foi com o professor Patrick, muito interessante também. E deixa eu lembrar quem mais nesse dia. Esse dia foi super cansativo. A gente teve aula, aula, aula. Foi assim super bacana, mas a gente estava bem cansado da viagem. Depois disso a gente acabou tendo uma aula não, a gente acabou conversando com a moça da Bay Brasil, que é uma instituição que tem lá no Vale do Silício, que é uma associação que faz essa conexão entre as empresas e pessoas que querem empreender lá com o Brasil. E eu fiquei com uma super vontade de me associar para poder ter todo esse networking. E eles são super bem relacionados, inclusive naquele dia que a gente chegou, eles estavam nos dando notícia de que mais uma empresa tinha se associado ao board deles, um corporativo, que seria o Google. Então eu achei super bacana, né? Eles são grandes, realmente grandes, e é bacana ver que uma associação como essa está crescendo lá fora. E eu digo isso porque eu entendo da importância de uma associação ter um peso como esse, porque eu venho de uma associação. Eu faço parte da Associação Latino-Americana de Publicidade, e a gente sabe como é difícil, às vezes, uma associação se manter, e principalmente a gente conseguir o reconhecimento de grandes empresas como essa, né? Que no caso o Google está podendo fazer parte disso nela com eles. Eles também têm Itaú, se eu não me engano. Então é bem bacana. Então, quem quiser fazer coisas com o Vale do Silício, é bacana dar uma olhada também na Bay Brasil. Eles são pessoas bem bacanas, bem legais. E eles são também assim, a própria Natasha, o Bertrand, que são as pessoas que me levaram da Wish, o Rodrigo da Intel com a esposa, com a Maria. Todos eles fazem parte da Bay Brasil. Eles são uma comunidade de pessoas que super bem sucedidas, que fazem parte dessa associação e que acabam ajudando uns aos outros e levando tudo isso que eles têm de bom, eles acabam conseguindo dividir assim com as pessoas. Então eu acho que se eu fosse para lá, com certeza o primeiro lugar que eu procuraria seriam eles, para poder ajudar a minha empresa. Depois da Bay Brasil a gente acabou jantando num lugar maravilhoso, que foi num hotel que deixa eu ver se tá aqui até. Depois eu vou mostrar pra vocês os brindes, que era um mais legal que o outro, que eu ganhei. A gente foi num Sheraton, não lembro o nome, acho que era do lado da rede de São Mateus que a gente foi. Então o hotel foi bem legal, eles nos convidaram para jantar, então a gente acabou jantando lá com eles. E depois disso a gente acabou indo dormir nesse dia. No outro dia de manhã, cedão, a gente já estava nativa de novo. E a gente acabou indo em lugares que a gente queria muito conhecer, que foi Stanford, não, a gente fez visitas técnicas. Fomos ao Facebook, fomos ao Google, deixa eu ver, quem tá na linha aí que foi comigo, me ajuda a lembrar, pra poder contar um pouco pra vocês aqui. Deixa eu ver pelas fotos. Onde mais a gente foi? Fomos na Apple também, que realmente é uma fortaleza, na época super difícil de entrar.
a gente conseguiu ir lá, fomos lá fazer a visita naquela loja, que é a única loja, por sinal, que vende coisas diferentes. Tipo, tinha uma camiseta que falaram pra gente, que era pra gente... Ah, se vocês forem naquela loja, comprem a tal de camiseta. Eu acabei não encontrando a camiseta, eles tinham tipo sold out, não tinha mais a camiseta. Então a gente não conseguiu comprar essa, mas tinha outras coisas. Tinha uma tal de garrafinha da Swell, que é essa aqui. Que isso tá todo mundo usando nos Estados Unidos. Parece que aqui no Brasil também tem uma galera já tá usando, que é umas garrafas que elas mantêm o líquido quente por 12 horas e frio por 24. Então já tem para vender ela também com a marca da Apple. E também tem canetas, enfim. Carésimo tudo, mas né, só por ter a grife da Apple. E é a única loja da Apple que vende esse tipo de produto. Depois da Apple fomos... Vamos ver aqui. Onde mais fomos nesse dia? Depois desse dia fomos conhecer, fomos falar com mais alguém. Deixa eu ver aqui. Esse dia acho que também a gente foi no shopping, né? Que a gente foi ver a gente foi no showroom da Tesla, onde eu até fiz um videozinho lá dentro do carro, que foi super rápido, que eu achei fenomenal, né? Que eu até postei ali pra vocês que a Tesla realmente está reinventando, né, o mercado automobilístico. E aí até o Wesley foi lá e postou que na verdade a Tesla são computadores com rodas. E realmente é muito legal. Assim, eu fiquei muito encantada com toda a tecnologia que eles têm. E eu, para falar bem a verdade, eu nunca tinha me apegado nisso, nunca tinha visto o que era bem a tecnologia da Tesla, até entrar num carro e ver toda a potência que eles têm. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Nesse dia, depois do shopping, fomos aonde? A gente também fiz visita em alguns supermercados para ver posição de produtos, como é que eles fazem isso lá. A gente foi no primeiro que a gente foi, até esqueci o nome do lugar, mas ele me lembrou muito Wholesale Foods, que é um supermercado que eu gosto pra caramba nos Estados Unidos, que é bem conhecido, né? Que muitos de vocês até devem conhecer. Mas acho que o nome desse aí que a gente foi era Joey's, alguma coisa assim. E foi bem legal, porque era muito parecido com o Trader Joe's e com o próprio Wholesale Foods. Então a gente viu isso, para depois a gente poder fazer as nossas anotações e também ter uma percepção diferente de como é que são os produtos, como é que são a posição dos produtos nos Estados Unidos. O outro dia, que foi um dia bem corrido pra gente também, porque era o dia que a gente ia viajar, a gente teve uma reunião com a Apex. Então a Apex hoje ela fica dentro do Rockspace, no Rocket Space, que é um campus tecnológico que fica no centro de São Francisco. E eles ajudam, é tipo um coworking, onde tem muita coisa bacana para fazer. Quem faz parte lá de dentro tem N coisas disponíveis, tem, tipo, a gente participou, fez todas as nossas aulas, acabou fazendo lá dentro, e tem tudo disponível, tem programadores, enfim, tem uma tem um pool, uma comunidade tecnológica lá dentro para que tu possa desenvolver as tuas coisas. Hoje a Apex, ela fica lá dentro desse Rocket Space, não é todo mundo que consegue entrar lá dentro, é bem difícil, né? Até o Fernando estava comentando, o Fernando da Apex estava comentando com a gente, que é um negócio bem difícil de entrar hoje lá. Grandes empresas, que nem eu coloquei lá quando eu postei o vídeo, elas fizeram ou fazem parte lá desse Rocket Space. O Uber saiu de lá, o Spotify, a Goodyear também teve presente lá dentro. Então, assim, tu tá numa mesa, daqui a pouco na mesa do lado tá saindo um grande produto, ou daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, é uma empresa, né, que tá valendo milhões, bilhões. Então, essas Apex hoje, além de fazer um super papel
para as empresas brasileiras que querem fazer alguma coisa no silício, elas ajudam muito, elas auxiliam muito e elas te dão um auxílio de se tu quiser ficar, uma empresa brasileira quiser entrar lá e fica lá por 6 meses, é possível por um custo super baixo. Então tu leva a tua empresa até lá, tu tem todo o suporte da Apex por 6 meses, que ela te ajuda a dar essa acelerada, né, para que tu possa desenvolver o teu produto lá. Então isso foi o que quando o Fernando comentou com a gente, o que eu achei de mais bacana. Em seguida a gente conversou também com o Juliano, que é o cônsul lá em São Francisco, que ele contou um pouco pra gente como é que funciona o ecossistema, esse ecossistema que eles falam lá do Vale, de como é que é o funcionamento das empresas, como funcionam as startups. Então foi bem bacana também essa conversa com ele. Eu acho que hoje o consulado, a embaixada lá nos Estados Unidos mesmo, eles estão muito abertos e o que eu achei muito bacana, porque na época que eu fiz eventos no exterior, a gente até teve uma certa ajuda no início lá, quando a gente fez em Paris, fez em Tóquio, mas hoje a gente já sente uma certa dificuldade. Então, eu confesso que esse negócio de poder conversar com o Juliano me deu um impulso para querer levar alguma coisa da gente, principalmente do festival, até o Vale do Silício. Então, essa é uma possibilidade bem grande que eu vi nessa conversa que eu tive com o Juliano. Então, a gente até ficou de trocar uma ideia depois, né? Então, agora, depois que eu acalmar, porque eu tô indo para os Estados Unidos semana que vem, mas quando eu voltar, aí eu, quem sabe, fazer alguma coisa diferente por lá. Afinal de contas, né? Vale do Silício é Vale do Silício. Depois de Juliano, a gente teve uma aula com o Jeff Cabilin, que ele falou em comunicação não verbal. Eu sou apaixonada por esse tema, sou apaixonada por tudo que envolve a mente humana, então foi uma das aulas que eu mais gostei, achei muito interessante. Inclusive, uma das nossas colegas lá, foi até acho que a Ana Paula, que trabalha com a L'Oréal, ela estava comentando, eles estavam falando sobre salão de beleza, e ela falou assim, ela fez acho que uma pergunta de como é que as pessoas deveriam receber seus clientes, então até eles fez um sinal, enfim, a comunicação com as mãos, então realmente esse foi um dos assuntos que eu mais me interessei, de todas as aulas que a gente teve lá no Vale, essa com esse professor foi a que eu achei mais interessante. E eu fiquei muito feliz também que eu acho que foi ontem de noite que eu abri meus e-mails e vi que ele tinha mandado um e-mail para mim. Nem consegui responder ainda. Isso é a coisa mais errada, né? A gente tem que responder o e-mail no máximo em 24 horas. Depois disso, tivemos com quem? Com o Eduardo, que foi um professor que fala sobre marcas. Aí ele fala super bem sobre marcas. Me abriu muito assim a minha visão sobre. Eu vi quantas coisas, não vou ficar falando mal da minha marca, né? Mas enfim, quantas coisas a gente pode mudar para melhor no que a gente tem, né? Na verdade, eu principalmente no meu negócio, eu vi quanta coisa eu tô fazendo que eu preciso melhorar, né? Ou que eu tenho a fazer ainda para melhorar dentro da minha marca. E foi bem interessante essa com o Eduardo também. Depois disso, depois do Edward, terminou com o Edward e falamos com mais algumas pessoas ali, a Fernando e a outra menina, que eu não lembro agora o nome, também lá da Apex, né, conversamos um pouco mais com eles do funcionamento lá da Apex, a gente quisesse levar a nossa empresa para lá, e acabamos indo para o aeroporto porque a gente tinha que embarcar para Las Vegas. E aí, enfim, começou a função Vegas, né? Encerramos a primeira parte da viagem, que foi praticamente toda de conteúdo, tipo full time. E nesse dia também a gente tinha tomado café da manhã no Hits, né? Que eu não poderia esquecer, que foi um café da manhã maravilhoso, né? De frente pro mar, um lugar fantástico, né? Esse aí só as fotos para dizer para vocês como que significou esse café da manhã. Então, enfim, fomos pro aeroporto e chegamos em Vegas, já era noite, e então a gente acabou jantando por lá, ali por onde a gente foi para MGM, e para no outro dia começar a função da feira, porque a gente foi para a IMEX, que é uma das maiores feiras, se não a maior dos Estados Unidos de MICE, né, que é Meeting, Incentive, Congress e Exhibition.
Então, é uma super feira onde muitos países vão lá expor, né, o que tem de melhor, os melhores produtos, os melhores serviços para incentivo, enfim, congressos. E a gente foi lá então para ver os lugares mais interessantes para a gente poder levar os nossos eventos, para a gente levar as pessoas para conhecer, para a gente levar as pessoas, nossos clientes, nossos funcionários como incentivo. Então achei muito legal. Os países que eu achei mais bacana, falando de stand agora, como feira, muitas ações legais. Holanda tem uma super ação, que eles têm o Mr. Holland, eu foi a primeira vez que participei dessa feira, mas a minha amiga, que já participou de outras, falou que que eles já vêm mantendo essa ação, deve fazer uns 5 anos. Então eles levam esse Mr. Holland em todas as feiras. Ele vai lá, tira foto com as pessoas postam, inclusive concorrem a uma viagem para a Holanda. Inclusive eu estou concorrendo, se alguém for entrar lá no site, por favor, votem na minha foto para eu poder ganhar essa viagem para a Holanda. Então, eu achei como stand, para mim, foi o mais interessante. Né? Ele vai lá, tu vai lá, tira uma foto com ele, então, enfim, ele movimenta, além da feira, ele movimenta o online também. Então, uma interação de online com offline, o que eu achei super bacana. Depois disso, de destinos, eles fizeram uma interação muito legal também com a Escócia, Irlanda, que eles levaram, Itália também, eles levaram muito da essência dos países para dentro da feira, que eu achei super bacana. Brindes, vim com uma mala cheia, nem desfiz a mala ainda, né? Se não uma, duas. Devo ter vindo com 2 malas cheias da viagem. De brindes, porque era um mais interessante que o outro. E além dos brindes, deixa eu ver aqui mais. Conteúdo, muito conteúdo da feira, além de exposição, eles também tinham uma parte de conteúdo com temas bem interessantes. Eu acabei marcando uma, mas era a feira, a gente acabou tendo que participar oficialmente de 24 reuniões, com 24 expositores. Fora isso, eu acabei até participando de um pouco mais. Eu acabei aproveitando bem o tempo, porque eu queria usufruir tudo que eu podia da feira. Eram muitos países, eram muitos expositores, dentro da cidade de Nova York mesmo, era um leque de opções. A gente falei com o pessoal dos ônibus de Nova York, falei com o pessoal, deixa eu ver, do City Pass, não era nem City Pass, era um outro passe. Tipo, enfim, para se levar grupos para lá, a gente poder usufruir o que a cidade tem de melhor. A gente fez um evento em Nova York em 2010, que já faz um bom tempo, né? E a verdade é que eu tô louca para fazer em Nova York de novo. Então, para mim, essa feira foi um super incentivo para conhecer novos lugares e principalmente para tentar fazer algo melhor da próxima vez. Então, achei muito bacana mesmo. Que mais? Além desse lance da feira. Bom, aí vamos entrar num assunto muito interessante. A gente fez um concurso interno lá da Wish, que quem tivesse mais postagens, mais likes numa postagem, ia acabar ganhando uma visita a Zappos. E graças a Deus eu consegui ganhar isso, porque era uma coisa que eu estava querendo muito. Eu queria muito visitar Zappos, eu estava querendo muito mesmo. Era uma coisa que eu já planejava fazer. E quando eu consegui, né, fazer com que isso acontecesse, primeiro que eu fiquei muito feliz, né, foi uma realização. E segundo que eu já nem sabia exatamente como eu ia conseguir passar isso adiante, porque em nenhum momento eu pensei que eu não ia conseguir filmar, porque eu mesmo não tenho acesso, eu procuro coisas na internet e eu mesmo não tenho acesso a isso. Mas enfim, fiquei muito feliz, né? Eu sou muito grata tanto a Natasha quanto ao Bertrand por terem me proporcionado isso. Porque eu sempre li muito sobre Zappos, eu sempre estudei muito sobre Zappos, mas é bem difícil tu ler e estudar sobre um lugar e tu não conhecer o lugar. Então eu acabei indo pra lá, fomos pra lá e foi tipo Disneyland, né? A gente chegou lá no início, o lugar é super diferente, bicicletas coloridas, tipo muito disruptivo, que é a palavra que mais se usa lá no Vale do Silício até é disruptivo. Eu sempre falo, eu falo Zappos na Califórnia, no Vale, não, Zappos é Las Vegas, né? É Nevada, mas tipo pra mim aquilo ali, aquela área é uma coisa só.
Então a gente chegou lá, nessa visita. Primeiro que eu já me encantei com o lugar, assim, tudo super diferente. Tu entra, tem uma caveira, tem uns bonecos com umas pernas para cima, um monte de boneco, enfim, é aquela coisa muito, muito louca que a gente não consegue nem explicar. Até fiz umas fotos ali na portaria para poder, tipo, ilustrar o que eu tô falando, né? Mas mesmo assim é tipo, super difícil. E aí todo mundo é levado para uma salinha onde eles passam todas as explicações de como funcionam as apos, quais são as regras, e eles dividem em grupos. Cada líder fica com no máximo 5 pessoas, ou seja, cada visita técnica só pode ir com no máximo 5 pessoas por guia. Então a gente se dividiu, inclusive o nosso grupo se dividiu, que a gente estava em mais de 5, e a gente foi conhecer as instalações das apps. Então, é o mesmo esquema praticamente de Facebook. Comida liberada, que eu acho super bom, né? Comida, energético liberado, que eu achei o máximo. Comida liberada, energético liberado. Hoje a Zappos, ela trabalha com mais ou menos 1.600 marcas. Dentro dessas marcas, elas trabalham com milhões de produtos que eles não sabem a quantidade de produtos que eles vendem, né? Hoje a Zappos fica no prédio que é a antiga prefeitura, né? Eles demoraram mais ou menos um ano para poder fazer essa reforma nos prédios, né? É um prédio, mas tem várias, não sei explicar. Vou mostrar para vocês depois em foto, que esse eu fotografei no início. E hoje tem mais ou menos 300 pessoas no call center trabalhando, que é uma das coisas que a Zappos mais preza, né? Que é o atendimento. Então, eles têm 300 pessoas já fazendo atendimento. Com exceção do Natal, que é a época que mais vende e volta às aulas para eles, né? Back to school. Aí eles dobram o número de pessoas. Aí eles, não sei como é que eles fazem para se virar. Inclusive, o meu guia falou que até, inclusive, o Tony Chá, ele mesmo trabalha durante o Natal porque eles têm que ter 100% de produção. Uma das coisas que eu tinha lido no livro, até que eu perguntei, isso eu já falei várias vezes, é se realmente era real aquela história do livro, de que uma pessoa, um atendente, ficou mais de 9 horas no telefone com um cliente que ligou. E realmente, é real essa história, mas também no mesmo dia que a gente teve lá nas Apos, a pessoa, no caso o meu guia, contou pra gente que esse recorde tinha sido batido, né? Fazia 2 semanas, pelo Steve, que ficou 10 horas e 40 minutos no telefone com uma pessoa. Então, né, as Apos já tem um novo recordista. E aí até ele falou assim, tá, mas e aí? Como é que tu não tinha vontade de ir no banheiro? Você não tinha vontade de comer? Aí ele até explicou, ele disse, não, sim, a gente botava a ligação em hold, podia ir no banheiro, podia buscar comida. Enfim, sei que teve assunto para ficar 10 horas no telefone. Então, assim, as Apos é uma referência. Ela é uma referência pela cultura do atendimento, principalmente. Ela tem muitas histórias, né, Nilma? Até tô olhando aqui tua mensagem. São 1.000 histórias, eu até fico tentando lembrar tudo que eles contaram e tudo que eu vi, porque a gente não podia anotar, a gente não podia fazer nada. Num dos momentos a gente sentou numa mesa para conversar, para bater papo, assim, e eu vi que tinham uns papéis, porque eles fazem treinamento constante, tem inclusive uma área que é de treinamento. E aí eu pedi para olhar os papéis. E eu fui ver, eram uns papéis um dos treinamentos era o processo todinho mapeado, passo a passo de como atender o telefone. Então, inclusive era um bonequinho, assim. Alô, tudo bem? Como vai? Então, assim, tipo, eles têm os processos muito mapeados. Parece que eles sabem o que a pessoa vai responder. É incrível. E como contornar a situação, enfim, foi bem bacana mesmo, bem legal assim poder ter acesso àquele material ali. E eles falaram que até algumas coisas tá dentro do site deles, que é o nas Apps Insights, que algumas coisas eles conseguem liberar, outras coisas só ficam realmente em treinamento interno. Então quem quer ter acesso a algumas coisas que eu tô falando, e pode entrar nesse site aí que é Zappos Insights e poder ver esse material.
O recrutamento funciona da seguinte forma. Esse cara que nos atendeu, né, esse que foi o meu líder, né, ele falou que ele demorou mais ou menos 6 meses para poder entrar na empresa, desde que ele fez a aplicação até o dia da contratação. No livro mesmo, hoje ele disse que está demorando um pouquinho menos. No livro conta uma história de que o cara fez um processo de seleção, e no final do processo de seleção, a Zappos chega para a pessoa e oferece um cheque, né? Depois que passou pelo processo de seleção, se tu não te identificou com a empresa, se tu viu que tu não vai cumprir as metas da empresa, se tu vê que tu não é o perfil da empresa, eles te oferecem um cheque para tu não aceitar o emprego. E esse cheque é normalmente um valor X mais o valor do primeiro salário. E aí ele disse que até hoje ninguém nunca aceitou. Todo mundo passou por todos os processos e quis ficar na empresa. Ele falou que o funcionamento é o seguinte: a pessoa aplica e é chamado, faz um teste, e depois desse teste faz esse processo não é processo de seleção. Eles fazem esse treinamento para ver se tem o perfil ou não da empresa. Foi mais ou menos isso que ele falou pra gente. E que demora um tempinho, né? Isso que ele diz que não é mais 6 meses, mas deve virar em torno de 3. Então, assim, hoje, para aprender um pouco mais sobre Zappos, né, sobre cultura Zappos, tem essa visita técnica que eu fiz, mas eu também vi que tem um bootcamp que tu pode fazer de, se não me engano, 1 semana lá dentro, que é para aprender como é realmente o funcionamento, como é a cultura, porque eles prezam muito e eles focam muito e falam muito da cultura. Essa palavra a gente vê a todo momento. Cultura Zappos. Inclusive, no final da visita, a gente ganha um livro que é sobre a cultura da empresa. E aí eu fui abrir o livro para ler. E quando eu abri o livro para ler, não é uma história contada. Ela é uma história, mas ela é contada por todos os funcionários. Cada funcionário fala a sua visão sobre a cultura da empresa. Então é bem interessante o livro. Depois eu até posso mostrar umas partes deles para vocês. Então é super legal, assim. Tipo, é a visão de realmente quem tá lá dentro e vê e sabe como funciona a empresa. Que mais? Sobre o trono, né? Aquele trono que eu tirei uma foto e postei, ele tá lá no final da visita. No final da visita, a gente pode ir lá fazer uma foto. Só que aquele trono também tem, num dos projetos, uns benefícios que a Zappos entrega para os seus funcionários, para os seus colaboradores, né? Eles têm uma salinha, que é a salinha VIP, que tem aquele trono e tem um sofá normal. Dentro daquela sala, eles fazem o coach. Então, 1 vez por semana, enfim, as pessoas, os colaboradores podem fazer um coach lá dentro. E aí, normalmente, eles observam muito quem entra e senta no trono. Agora, o porquê eu não sei, né? Mas eles sempre observam quem entra e se senta primeiro no trono, ou se senta primeiro no sofá, ou se os dois vão sentar no sofá. Então, isso que ele estava comentando, que cada um realmente tem um perfil. E o trono tá lá. Mas aí fica lá no andar de cima. E quando a gente passou por lá, a gente foi para poder fazer a visita, até foi uma das coisas que eu perguntei, mas por que tem esse trono aqui em cima e tem o trono lá embaixo? O lá de baixo é só para foto, né? Porque não tem muito sentido. E na saída até tem uma lojinha bem legal que a gente pegou e fez umas fotos, comprou algumas coisas, depois fez umas fotos. Mas é que foi tudo muito corrido, assim, né? O nosso programa foi muito, muito, muito corrido. Mas valeu muito a pena, assim. Das Zappos, eu acho que é isso, assim, pra... Quem leu aquele livro do Tony, que é o Delivering Happiness, que é em português esqueci, do livro do Tony. Exatamente, à medida que eu ia caminhando naquelas apps, parecia que eu estava vendo o que eu tinha lido. E eu ia perguntando para ele, assim, e o cara ia falando ia confirmando todas as coisas que eu tinha lido. Então, realmente, assim, o cara conseguiu escrever no livro exatamente como é a empresa, exatamente como ele criou aquela empresa. Então, é muito interessante. Quem puder ter a oportunidade de ler, leia, que é bem legal. E falando em livro,
eles têm uma biblioteca interna, né? E quando a gente saiu, até eu peguei o papel lá que tá falando nos livros, dos livros que chegam. Então, eles sempre têm indicações de livros, todo mês. Aí o Tony tem, assim, indicações do Tony. Indicações de livros sobre liderança, indicações de dois livros do mês. E daí tem outros temas também. E aí estavam comentando, eles estavam comentando que para entrar na empresa, uma das exigências é que eles leiam 2 livros. Um deles é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Depois até eu posso botar o nome embaixo. Que é bem, eu comecei a ler já, né, na viagem. E o outro era Reinventando Organizações, que é de um francês. Ele até nem tem em português ainda. Que esse eu acabei não comprando, mas eu quero ler. Mas aí esse é mais voltado para liderança mesmo, pelo que eu entendi. Então, parece que esses 2 livros são obrigatórios. Para quem quiser entrar nas Apos já sabe, tem que ler esses livros. Cai na provinha. Então, acho que é isso, assim, dos Apos é o básico do básico, acho que é isso aí. E depois a gente acabou indo embora, a gente trocou os cartões com... não, deu uma coisa legal que aconteceu comigo dentro das Apos também. Aí, na hora que eu tava na lojinha ali, acabei pegando o material todo lá que eu fui comprar. E aí, não tinha uma das camisetas que eu queria, né? Não tinha... Porque as camisetas, todas as camisetas, cada uma delas tinha os valores da empresa, né? Os 10 valores que a empresa, que são a base da empresa, né? Para quem não leu o livro, para quem não sabe, a empresa antigamente começou com, sei lá, 37 valores e até que eles chegaram nos 10, que hoje são os 10 valores que a empresa, são a cultura da empresa e o que ela vende. E o que ela, principalmente, ela não vende, é o que ela entrega. Né? Que eu sempre falo no primeiro que é uau, né? Que até esse é o cumprimento lá das apps. Todo mundo, quando se vê, fala, uau, porque eles estão sempre surpreendendo as pessoas, né? Então eu fui lá, queria comprar uma camiseta escrito uau das apps e não tinha. E eu queria comprar, na verdade, os 10, né? Cada uma com core value da camiseta que eu queria. Não tinha, fiquei lá chorando pra mulher lá que não tinha a camiseta que eu queria. E aí ela falou assim, não, tá, escolhe os produtos que tu quer. E a gente tava tipo, super atrasado já com horários, né? E fora que já tinha todo mundo indo embora das apps, só tava nós lá dentro. Aí ela pegou e falou assim, não, então agora como não tem os produtos que tu quer, eu vou te dar o desconto de funcionário. Aí ela acabou me dando 20% de desconto. Então eu saí mais feliz ainda do que eu já tava. E ainda me deu o cartão dela pra eu escrever. Então assim, tipo, eles devem ter alguma coisa, eles devem tomar alguma coisa lá para ser tão felizes, porque eles são muito felizes. Eles são funcionários felizes o tempo inteiro. É incrível, assim. E a alegria chega a ser contagiante, porque tu não tem como ficar mal-humorado lá dentro. As pessoas são sempre felizes. Né? As pessoas, a gente sempre usa a referência de, cara, o Facebook é muito legal, tudo, né? Daí, tipo, é mais ou menos, tipo um Facebook da vida, né? Comida liberada, as pessoas estão lá na rua, estão trabalhando, estão felizes. Então, é mais ou menos isso. E eu realmente achei as Apos bem diferentes. Eu achei... Era tudo aquilo que eu imaginava e mais um pouco. Eles me surpreenderam. Foi tipo uau mesmo, né? E até ele falou assim que o meu guia, ele tava comentando que ele não consegue contar quantos uau as pessoas falam durante toda a visita guiada. Porque as pessoas se surpreendem a cada momento. Enfim, com a história que ele conta, com o que ele vai falando. Enfim, é como vocês, né, já devem imaginar. Tem academia lá dentro, tem milhões de benefícios. Hoje a empresa tem mais benefícios que qualquer outra dentro dos Estados Unidos. Eles não deixaram a gente fotografar, mas tem lá um mural com todos os benefícios de, enfim, saúde, estudos, que qualquer outro lugar a gente sabe que não oferece, né? E principalmente até nos Estados Unidos é até um pouco mais difícil de oferecer. Então, assim, o Alex está até comentando, né? O Alex, ele foi para os Estados Unidos faz uns meses. Não sei quantos Alex está nos Estados Unidos. O Alex começou a trabalhar na Intuit.
que é uma empresa de software. E a gente se encontrou em Dallas e ele estava me comentando muito antes de eu ir nas Apos, de eu sonhar que eu ia conseguir ir nas Apos, ele já estava me falando que a empresa dele era o máximo, que a empresa dele tinha, tipo, a gente usa as referências, né? Ah, minha empresa a cozinha é o Google, eu não sei o que é o Facebook, tipo, porque a empresa é muito bacana. Então, essa é outra empresa que eu tenho muito interesse em conhecer. Quem sabe a gente não faz uma viagem para Dallas, né? Para poder conhecer a empresa do Alex. Porque agora a gente já tem alguém lá para abrir as portas. Que já que o Alex está lá, fica mais fácil. Então é isso, gente. A viagem foi o máximo. Espero muito poder ir de novo em viagens como essas. E indico muito para todo mundo essa empresa, porque eles são fenomenais. Eles têm todo o cuidado do mundo com a gente. Eu fui, assim, muito bem tratada. Eu tenho muito a agradecer. Aliás, eu não tenho nem palavras para agradecer, é o que eu sempre falo. A Fabi foi a minha amiga que acabou me colocando no caminho deles. E eu sempre dizia para ela, Fabi, eu agradeço até a tua quinta geração. Aí, quando eu tava lá, já tá até a sexta, a sétima, porque foi muito massa mesmo. Muito massa mesmo essa viagem. Valeu todo segundo que eu tava lá. E agora tô concorrendo aí ao Holland, né? Mr. Holland, para ir pra Holanda. Então não esqueçam de dar o clique aí para curtir a minha foto, né? E à medida que eu for lembrando, pessoal, eu vou postando, porque eu não são tantas coisas que eu não consigo lembrar de todas, assim, para falar para vocês, porque eu não me preparei muito bem, assim, com os tópicos para trazer, mas a gente pode marcar um hangout também, ou um outro live. Aí vocês mandam as dúvidas, que à medida que eu for lembrando, assim, eu vou trazendo as novidades aí pra gente falando, mas sobre Zappos é um negócio que, tipo, eu poderia passar horas falando que eu não iria nem conseguir contar tudo pra vocês que eu vi lá dentro. Cada minuto eu vou lembrando de uma coisa nova, assim, tipo, que as ligações, eles mapeiam e não passam de 18 segundos, teve as exceções, né, mas não passam de 18 segundos, são mais ou menos 6.000 ligações por dia, 1.900 chats, 1.000 e-mails, então, assim, tipo, algumas coisas que a gente conseguiu olhar, assim, no mural. E eu perguntei, isso é dia? Ele disse que sim, mas era a numeração que tinha lá, era 6.000 alguma coisa. Ligações, 1.900 era chats e 1.200 e-mails. Então era isso que estava escrito no mural. Então achei um número bem, tipo, tu vê que as ligações lá para eles são bem fortes. Chat não é tanto e e-mail menos ainda. Mas eles, né, respondem, tipo, num curto período de tempo, né? Tipo, 18 segundos, que que eles ficam na linha, né? E, enfim, é o carro-chefe deles, né? É o atendimento ao cliente. Então é isso. Vamos falando. E vamos ver se a gente faz um live aí pra falar de outros programas. Quem tiver interesse aí de fazer esse mesmo programa que eu fiz, Silício ou também mesmo Disney, que é uma coisa que agora na próxima semana eu vou estar na Disney, a gente pode conversar também. A gente vai fazer uma live lá de Orlando, né? Eu tô indo com o Marcos Bernardes, com o Claudemir, né? Que é o dono da Seeds of Dreams. A gente vai estar lá com a Dani. Quem mais? Os conhecidos, acho que esse. É eu, Marcos Bernardes, Claudemir e Dani. E a gente vai estar fazendo live lá para vocês, onde a gente vai estar contando um pouco de como é que é esse programa. E se eu conseguir, se tudo correr conforme combinado, eu também vou ter umas surpresas aí, que nem foi o caso das apps. Não vou poder falar, porque senão não vai deixar de ser surpresa. Mas, então, né, coloquem a notificação aí da live, porque toda vez que entrar live é porque vai ter coisa legal. Aí vou estragar a surpresa de Horácio. Então tá, gente. É isso. Tá certo? Falamos na sequência, então. E vão mandando aí as mensagens que a gente vai tentando postar as coisas legais assim que der. Falou? Até!